Então, meu nome é Nathan Braga, e a Patrícia, minha colega de trabalho. Esse é o nosso projeto final da disciplina de Eletrônica e Automação do professor Ivan. E a gente vai falar sobre... Esse aqui é o nosso projeto final, que é Eficiência com Automação. Então, a gente vai começar pelo problema. A falta de controle de um microclima que pode gerar perdas em mercados que priorizam a eficiência no mundo atual, né? Aqui a gente falou que ser capaz de ter acesso às informações instantâneas sobre temperatura, umidade e pressão é indispensável para que certos mercados não percam seus produtos, seja ele qual for. Como assim? Por exemplo, em uma estufa, ou em questão na hidroponia, uma plantação de alface, em que a gente precisa controlar aquele ambiente ali que está fechado, ou numa situação de armazenamento de grãos, que um produtor precisa de saber da umidade daquele ambiente para não gerar danos no grão. Então, esse é um problema que, no mundo de hoje, que nós priorizamos a eficiência em todo o mercado, que é necessário ter eficiência, aquela questão do input e output, né, do lucro, a gente precisa ter controle sobre esse ambiente. Então, a gente está falando aqui, fazendo o teste da solução, né, que seria o quê? Esse sensor BME 280, que é um sensor digital compacto e de baixo consumo de energia, que pode medir a temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica do ambiente. Ele vai fazer o uso de um microcontrolador ESP8266, que é uma placa que vai enviar dados para a plataforma ThingSpeak, que vai formular gráficos e tendências para análise, seja nossa ou do produtor, do detentor daquele mercado, daquele produto, né? Esses aqui foram os materiais principais que a gente utilizou e os custos que a colega Patrícia vai começar a falar sobre. Então, a primeira coisa que a gente usou foi a placa Node MCU, né? SP8222, como o Nathan falou. A gente utilizou uma placa só e atualmente o valor dela está R$ 32,78. Mas isso é atualmente, assim, tem época que está mais barato. A gente também utilizou um cabo. O cabo protoboard pode ser um cabo USB de celular mesmo, que ele está no valor unitário de R$ 20,75, mas pode estar mais barato em alguns lugares também. O próprio sensor, né? BME 280, que o valor dele atual é de R$ 45,90. A fonte, que é como se fosse um local para conectar USB para conectar na tomada, que no caso é R$ 21,99. E a gente trabalhou nesse trabalho cerca de 20 horas. E aí que a gente colocou como um valor de hora trabalhada R$ 100. Totalizando, então, tudo R$ 1.320. É importante mencionar que o Nathan falou também sobre a questão da solução, né? A gente tem que pensar que além da gente conseguir, de fato, minimizar os danos, né, que o ambiente pode causar, o produtor ele pode ver de forma real, de maneira real, pode monitorar a plantação dele. Então, por exemplo, ele pode detectar um problema muito antes dele se agravar. Então, por isso que a automação é muito importante no processo de agricultura, de armazenamento, etc. E aí a gente colocou também montagem e funcionamento, tem duas imagens aí que a gente possa ver, onde a gente pegou um cabo USB qualquer, um simples de celular mesmo, uma fonte do próprio celular e a placa NMCU e o próprio sensor. Conectamos ela na tomada, a gente configurou ela anteriormente, né? A gente configurou o código do programa, onde a gente juntou o código da própria placa com do sensor de umidade e temperatura, onde a gente conectou, onde a gente pediu, né? A gente tentou conectar a nuvem e aí sim conseguir mandar os dados para
para o Wi-Fi sem precisar, de fato, usar um computador para fazer esse monitoramento. E aí está uma imagem como ele foi instalado no quarto da minha casa. E aqui está um fluxograma do código que a gente utilizou para poder conseguir fazer o sensor funcionar. Primeira coisa, o que a gente fez? A gente colocou o setup, que é o início, né, de tudo. Então, a gente iniciou o serial, né, para iniciar o sensor BME 280. E aí, primeira coisa, o sensor foi encontrado? Se sim, para conectar o Wi-Fi, e se não, para exibir o erro, para a gente poder conseguir reformular o código. Beleza, depois conectou o Wi-Fi, vai ter o loop principal. O que seria isso? Seria verificar a conexão Wi-Fi, tá? Se estiver boa ou ruim. A conexão tá boa, conectou o cliente, então vamos lá, vamos verificar o tempo de envio, que seria o tempo atingido de 15 segundos, tá? Se tiver com algum problema, vai aguardar, a gente vai ter que reformular o código. Se não, ele vai fazer leitura, umidade, temperatura e pressão. Posteriormente a isso, a gente vai organizar os dados e vai enviar para a plataforma, tá? E o contador vai ser atualizado conforme o tempo real, ele vai mudando e vai repetir depois de 15 segundos para tudo de novo. Então, vai iniciar, encontrar o sensor, conectar o Wi-Fi e assim sucessivamente. E aí, como a gente tem que entender o circuito, né? Como ele funciona? Primeira coisa, é um circuito compactado, ou seja, um equipamento muito pequeno, tá? E aí, ele é um dispositivo que utiliza a conexão I2C. O que seria essa conexão, né? Essa conexão é ideal para monitorar uma estrutura, vamos dizer assim, alguma coisa, sem necessariamente precisar de algo robusto, ou seja, um armazenamento muito grande. Então, eu posso monitorar uma plantação, eu posso monitorar a umidade de, por exemplo, um armazenamento, sem precisar de um sensor enorme, tá? Então, é esse o circuito que a gente vai utilizar. E aí, a gente utiliza alguns comandos importantes, né? Que é o milis, que ele vai fornecer o tempo decorrido desde que o microcontrolador foi ligado, ou seja, eu liguei ele na tomada, vai me fornecer os dados daquele momento. Assim por diante. Depois, o Wi-Fi Begin, não sei falar isso, desculpa, ou Wi-Fi Status, que ele vai verificar se a conexão do Node está ok com a rede Wi-Fi. E, posteriormente, eu vou conectar o cliente, tá? E vou conectar o print. O que seria isso? Seria basicamente escrever, né, o que eu estou vendo. Então, basicamente, eu vou escrever a temperatura, eu vou escrever a pressão, eu vou escrever a umidade. Escrever o quê? O valor. Então, quando a gente gravou, vocês vão ver um vídeo mais pra frente, né, que a gente gravou, que a gente estava mostrando em tempo real o funcionamento da plataforma, onde a gente podia clicar nas bolinhas e aparecer lá, 21 graus. Ou seja, é o momento que a gente estava naquele momento, era o grau que a gente estava naquele momento. Então, assim, a parte 3 é conectar o cliente e fazer com que esse cliente nos dê o comando que a gente quer. No caso, seria a temperatura, o valor da temperatura, o valor da pressão e o valor da umidade. Essa parte, essa comunicação com o servidor, ela é parecida com aquela parte quando a gente estava programando e fazendo no Tinkercad, em que a gente se comunicava com o serial para poder printar ou nos fornecer a informação, né? O que estava sendo analisado pelo sensor, fosse a temperatura ou a umidade. Então, essa parte dessa comunicação do servidor com o ThinkSpeak é parecida com essa parte que a gente teve no Tinkercad, né? Foi só uma complementação. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se a gente precisa, no grão, a umidade de 13% máximo, se a gente tiver 9%, sabe que é um problema de umidade, então a gente precisa resolver. Isso. Então, assim, esse monitor serial, ele vai dizer pra gente assim, ó, o valor é tal, então vai precisar resolver? Não vai? Tá bom, então o produtor vai conseguir uma resposta para um problema que vai ter solução antes de acontecer. E aqui é o vídeo do projeto.
que a gente fez, o protótipo, né? Precisa rodar agora ou deixa assim? Eu acho que não precisamos rodar ele, vamos rodar ele rapidinho. Vamos ver aqui. Não tá saindo com som. Então não tem problema não. Depois vai aparecer certinho que vai ser possível ver. A gente pode seguir por enquanto. Tá, esses aqui foram os desafios encontrados. No início do projeto, a gente teve um problema com aprendizado do protótipo, até mesmo em sala de aula, quando a gente estava tentando entender no início, programar, a gente estava enfrentando dificuldades. A gente teve falhas no dispositivo mesmo, até mesmo na primeira semana que a gente teve um problema com a questão de biblioteca duplicada, na questão da programação do Arduino. A gente teve também problema com o computador não reconhecer o dispositivo e até mesmo na integração do Node MCU com o BME 280. Após isso, que todas as dúvidas foram esclarecidas, não houve nenhum problema com o dispositivo. Patrícia, você quer adicionar algum desafio? Você Eu acha que acho teve? que é importante falar também que a gente trocou, né? O dispositivo, a gente teve que trocar no meio do caminho, da sala de aula, porque além de não estar no começo, né, lá, a gente está com o protótipo que deu esse problema na biblioteca, depois ele não reconheceu mais. Então a gente teve que trocar o dispositivo para continuar o projeto. E aí eu voltei sexta-feira lá, porque eu não conseguia entender como conectar, como integrar, na sexta-feira, desculpa, o Node MCU com o BME 280. E aí depois que eu com o professor do meu lado e com o chat GPT que a gente também utilizou para poder conseguir fazer a integração dentro da sala de aula com o professor do lado, não teve nenhum problema mais com o sistema. Aí depois que resolveu isso, foi certinho. Não. E a conclusão, né? Primeira coisa é que o dispositivo, depois que ele foi conectado, ele se mostrou consistente e efetivo. Até porque, se a gente for parar para analisar os dados do projeto, a temperatura ela se manteve praticamente constante durante o tempo, né? As oscilações que ela teve foi de acordo com a mudança climática que aconteceu, por exemplo, quando choveu, aí caiu a temperatura, quando o tempo firmou, a temperatura aumentou um pouquinho. Então a gente percebe que ele é consistente e efetivo para o uso. Até mesmo na questão da umidade também. Sim, que quando choveu, a umidade relativa do ar aumentou, e quando firmou, ela diminuía. Também a pressão, a mesma coisa, né? A pressão que tem relação direta com a umidade relativa do ar. Então, assim, a gente percebe que ele de fato fez um bom trabalho. Então, dá para a gente utilizar esse protótipo, né, durante muito tempo. Até porque com a gente não, depois que a gente conseguiu entender, né, e programar ele, não houve nenhum erro. Isso é importante. Então, ele foi estável durante toda a operação, de fato. A gente mediu ele por 127 horas. Foram 5 dias direto com ele na tomada. E ele não apresentou nenhum erro de conexão, nem a internet caiu, não apresentou nenhum erro mesmo de execução, tá? Então, a única ressalva é que a gente precisa ter uma tomada boa para conectar ele. E luz, né? E Wi-Fi. Fora isso, ele foi, de fato, muito eficiente. Sim, mas é isso. Não precisa de algo muito robusto para a instalação dele, para o funcionamento. Tendo uma tomada Né? e Wi-Fi, né? Rede Wi-Fi, ele funciona. Que em sequência, o que pode ser melhorado, que a gente identifica, é a questão de integração. Porque a gente tem essa questão de que o dado é informado pela nuvem instantaneamente, mas a atitude ainda tem que ser tomada, né? Então ainda não tem uma integração para resolução. Então a gente fala aqui da integração para resolução de complicações que possam ocorrer, como por exemplo, um resfriamento de uma solução de hidroponia ou ventiladores no armazenamento de grãos.
em que no nosso caso foi apenas uma questão de testes, né, mas não havia aí, não havia nenhuma integração. Eu acho que também é importante também dizer que, assim, pode ser melhorada porque, apesar de ser algo teoricamente simples, né, por não ser algo tão robusto e tudo mais, ele precisa de alguém que entenda pelo menos o começo para ser feito. Então, o produtor sozinho ele não ia conseguir. Então, ele precisa de uma orientação Exatamente. mínima para conseguir elaborar o projeto. Então, talvez deixar algo um pouco mais simples, assim. Eu acho que talvez o funcionamento dele ficaria melhor. Não sei. Sim. Então, esse foi o nosso projeto. Queria agradecer pela oportunidade e é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor. E acabamos aqui.